frase mais difundida à época, né, era que as crianças e adolescentes precisavam ser reconhecidas como sujeitos de direito, não mais como meros objetos de intervenção da família, do Estado, mas sujeitos dos direitos humanos da população infanto-juvenil, que corresponde aos direitos humanos, em geral, acrescidos de direitos que são específicos, né, decorrentes do fato de serem as crianças e adolescentes pessoas em peculiar fase de desenvolvimento. A denominação estatuto, né, advém desta ideia, né, do estatuto do homem, né, daquilo que se falava em relação aos direitos humanos, né? Então, a ideia de que as crianças e adolescentes também tivessem esse status, né, de sujeitos dos direitos humanos. Com essa ideia, né, superando até então o fato do que o tratamento, né, no ordenamento jurídico era de subcidadania, era, né, enfim, não era do reconhecimento do seu status verdadeiro, né, que deve sempre ter prioridade absoluta nas relações sociais. São adolescentes que praticavam atos infracionais, o encaminhamento para unidade de regime fechado. Aliás, com a possibilidade, inclusive, prevista no Código de Menores, de encaminhar-se à unidade de integração, mesmo sem ter havido a prática de ato infracional. Então, era a todo instante o encaminhamento de crianças, inclusive, e adolescentes para unidades de regime fechado. Por outro lado, no que diz respeito às famílias, né, empobrecidas e despossuídas, o Código de Menores apontava essa situação de não poder, a família não poder prover as necessidades básicas das crianças e adolescentes, apontava isso como uma situação irregular e indicava como solução para isso a destituição do pátrio-poder e a colocação dessas crianças em famílias substitutas. O Brasil, aliás, ficou conhecido internacionalmente como um espaço para a adoção de crianças exatamente nessa perspectiva, porque os empobrecidos eram impedidos de exercer a paternidade e a maternidade. Essas eram as duas grandes críticas, né? Porque não se previa uma intervenção positiva do Estado, cumprindo com seu papel institucional indelegável de asseguramento de direitos e de promoção social das crianças e adolescentes, para esses casos concretos que batiam as portas dos juizados de menores. Daí, então, o movimento é exatamente nessa perspectiva da formulação de uma legislação onde estejam inscritos os deveres, os direitos das crianças e adolescentes e os deveres da sociedade, da família, da sociedade e do Estado em relação ao asseguramento desses mesmos direitos. Havia uma correlação, né, da realidade brasileira, de um país concentrador de riquezas, de um país que não faz a distribuição entre todos dos benefícios produzidos pela sociedade e responsabiliza o marginalizado, ou seja, aquele que vive à margem dos benefícios sociais, pela própria marginalidade. Portanto, a responsabilidade em relação às famílias empobrecidas ou do adolescente à autoridade infracional é uma responsabilidade individual, uma responsabilidade do adolescente ou da família desse adolescente, né, sem se apontar a responsabilidade do Estado, como eu disse, no asseguramento dos direitos da população infanto-juvenil. Então, para se ter noção mesmo da importância, na crítica que se fazia, basta dizer que o legislador do Estatuto da Criança e do Adolescente vai, de um lado, estabelecer que a falta ou carência de recursos materiais não pode, por si só, justificar a destituição do poder familiar. Que nessas hipóteses, a criança ou adolescente deve ser mantida na família de origem e a família encaminhada a programas oficiais de auxílio. Por outro lado, quanto àquela
proliferação das FEBEMs da vida, com a internação das crianças e adolescentes, a regra do Estatuto, que, aliás, é também constitucional, é no sentido de que as medidas privativas de liberdade devem estar informadas pelo caráter da excepcionalidade, da brevidade e do respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. É bom o registro histórico, né, que toda a luta que se fazia no sentido da alteração da legislação infraconstitucional, passou a ser desenvolvida essa mesma luta no período da Assembleia Nacional Constituinte. Tudo aquilo que tínhamos pensado para o Código de Menores foi levado já à Constituição, aliás, pela primeira vez na nossa história constitucional, que é um capítulo que fala da infância e da juventude, e ali já inseridas regras mais importantes, né? Especialmente a regra do artigo 227, no sentido de ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar às crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, os direitos à vida, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, à saúde, à educação, à profissionalização, à cultura, ao lazer, ao esporte, enfim. Se nós não tínhamos nem na legislação infraconstitucional os direitos da população infantil e juvenil, agora, com a Constituição, nós vemos lá arrolado esses direitos humanos das crianças e adolescentes, né? Então, com a observação de que essa emenda, inserido essa regra de ouro da infância e da juventude, chega à Assembleia Nacional Constituinte com 2 milhões de assinaturas. Foi o Brasil todo se mobilizando para apresentar essas e outras regras importantes que já surgiram lá na Constituição e que obrigam, na sequência, a se fazer a reforma infraconstitucional, né? Porque a base do que se fez na Constituição e no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a base teórica é da chamada doutrina da proteção integral, cuja tese fundamental é no sentido de que incumbe à lei assegurar às crianças e adolescentes a possibilidade do exercício dos seus direitos fundamentais. Então, sem dúvida, a Constituição obriga, né, a se fazer esta reformulação infraconstitucional com uma nova legislação baseada também na doutrina da proteção integral. Outro dado histórico importante, né, é de que, ao contrário do que havia ocorrido com o Código de Menores, o Código de Menores havia sido elaborado pela Associação Brasileira de Juízes e Curadores de Menores. E o Alírio Cavalieri, que era pessoa de maior destaque, juiz do Rio de Janeiro, ele sempre dizia, né, que o Código de Menores foi apresentado no Congresso Nacional e foi aprovado sem a mudança sequer de uma vírgula. Ao contrário, o Código de Menores, ao contrário do Código de Menores, o Estatuto foi discutido a partir da Constituinte, né, já na Constituinte, eu disse, né, com emenda popular, mas a partir dela nós discutimos a proposta do Estatuto em todas as regiões brasileiras, percorremos todos os estados, foi um evento, né, eventos permitindo participação, sugestão quanto ao conteúdo da norma, né, e principalmente no grupo de redação, havia participação de juristas e também dos movimentos populares. A participação da sociedade civil organizada, através do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, da Pastoral do Menor, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Foi criado um fórum chamado Fórum DCA, Fórum de Defesa das Crianças e Adolescentes, que integrado esse fórum por centenas de entidades que também participaram na discussão das normas do Estatuto, e sempre com uma preocupação de dizer, não, a norma está bem posta, mas como é que nós vamos garantir o cumprimento dessa norma? Quais são os mecanismos que estão sendo previstos para garantia, enfim, né, houve uma contribuição extraordinária da sociedade civil organizada na formulação da proposta que acabou se transformando no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quanto à eventual resistência, no sentido
da implementação dessa nova proposta, eu quero dizer que o mundo político, a tramitação no Congresso Nacional, na comissão especial da Câmara dos Deputados, né, foi, digo eu, né, para a importância e, portanto, que se regulamentou para a infância e a juventude, foi uma tramitação até, né, tranquila. Né? Na verdade, a sociedade, os movimentos sociais, como eu disse, todos apoiavam essa nova proposta. A resistência se deu especialmente na Associação Brasileira de Juízes e Curadores de Menores, na parte dos juízes, e na parte especialmente do Alírio Cavalieri, que era o criador do Código, foi o criador do Código de Menores, e, portanto, enfim, não quis, né, assistir a sua criatura, né, sendo totalmente substituída. Tanto que uma das propostas que vai surgir é da utilização do Código de Menores, a manutenção do Código de Menores, acrescido daí com uma parte tratando dos direitos fundamentais e tal. Proposta que, obviamente, não foi acolhida, porque não havia compatibilidade nenhuma, né, entre essas duas propostas. O Alírio Cavalieri, aliás, ele escreveu um livro, né, eu nem me lembro que número que ele estava na última edição, mas sempre assim, 1.200 críticas ao Código de Menores. Então, qualquer crítica que você fazia, ele já... Inclusive, eu estou lá, e eu tenho críticas não, 1.200, Alírio Cavalieri, inclusive, na sequência, né, escreveu um livro apontando 1.000 e tantas críticas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Qualquer um que falasse alguma coisa criticando já saía lá no livro. Eu próprio estou lá, né, porque, claro, eu tenho críticas ao Estatuto da Criança e do Adolescente, tem situações que eu fui vencido na discussão lá das regras e tal, até eu estou lá como um dos críticos ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Você vê que ele não desistiu, né, dessa ideia de restabelecer, de fazer ressurgir o Código de Menores. Ao mesmo tempo que nós discutimos aqui o Estatuto, a ONU preparava a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, o que nós fizemos foi já transpor para o Estatuto Brasileiro vários institutos e regras da Convenção. Então, que eles são contemporâneos, né? Por isso que, na sequência, né, o Unicef vai fazer a indicação do Estatuto Brasileiro, né, como modelo para todas as legislações do mundo, né? Queriam fazer, na sequência, a adaptação das suas legislações à Convenção. Então, o Estatuto Brasileiro, né, era o modelo que a ONU, que a Unicef indicou para todo mundo, né, para essa tarefa de atender aquilo que a Convenção havia estabelecido. O Paraná teve isso sim, demoraria muito para contar todas as experiências paranaenses, né? Mas nós, num determinado momento, foi instituído aqui uma Comissão Estadual de Estudos sobre o Menor em Situação Irregular. O nome é horrível, né? Mas essa comissão reuniu inicialmente várias entidades governamentais, né? O Ministério Público participou, o Poder Judiciário, as secretarias todas. Então. Era essa, como diz o nome, fazer o estudo da situação da infância e da juventude no Pará. Na sequência, bom, eu fui escolhido para presidir essa comissão. E eu disse que, para cumprir a finalidade, a comissão deveria acolher as entidades da sociedade civil organizada que atuavam no atendimento ou na defesa de crianças e adolescentes. Isso foi acolhido. Então, essa comissão passou também a ter essa composição, né, de representantes de órgãos públicos e da sociedade civil organizada. Na sequência, o secretário que tratava do assunto era o Rubens Bueno, que fez um discurso dizendo que da importância, disse, olha, secretário, a comissão vai, para ser oficializada,
nós queremos o compromisso do governo do Estado de que tudo aquilo que for aqui traçado vira política estadual. Então, essa é a nossa proposta, porque ele propôs a oficialização da comissão. E ele fez o contato com o governador, que na época era Álvaro Dias, voltou dizendo que sim. Então, essa ideia que, enfim, depois deu origem, né, aos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, é uma ideia também que surgiu daqui, né, com a nossa comissão, com a ideia do caráter deliberativo, e não apenas de ser um órgão, né, de dar palpites sobre a infância e a juventude. Em razão disso, várias propostas que nós fizemos foi acolhida pelo governo do Estado, então, dentre elas, com grande destaque a liberdade assistida, né? Porque, na prática, quando eu me referi ao fato de que a todo momento se internava, né, em unidade de regime fechado, as crianças e adolescentes, é porque, pela previsão do Código de Menores, pelo aquilo que existia na realidade, ou o juiz advertia ou internava. Daqui a pouco tinha lá uma criança ou um adolescente que estava voltando à justiça de menores pela 10ª vez, pela 15ª. E, bom, vamos ter que internar. Então, o primeiro movimento que nós fizemos foi para a implementação do programa de liberdade assistida, né, na perspectiva de que, especialmente esses que já adequaram o seu comportamento a uma figura típica penal, tivesse um acompanhamento por uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, assistentes sociais, pedagogo, então, que pudesse, né, intervir para que esse adolescente viesse a construir um projeto de vida diverso da criminalidade. Então, todo o nosso empenho foi nessa, né? Primeiro aqui em Curitiba, né? Foi descentralizado o programa de liberdade assistida em todas as regionais de Curitiba, e depois foi para o estado todo. Começamos com as comarcas em trânsito final, né? Cascavel, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e tal, instituindo o programa de liberdade assistida e estimulando que os municípios também instituíssem o programa. Esse, por exemplo, foi. O outro foi que hoje o Estatuto chama de atendimento integrado ao adolescente a quem se atribui a prática de ato infracional, que é o nosso CETREI, que era o Serviço de Recepção e Triagem de Crianças e Adolescentes, com uma equipe multidisciplinar fazendo atendimento, e que o Estatuto também vai estabelecer esse centro integrado para atendimento do adolescente, que Curitiba tem, né, o melhor dos modelos. Como também nós já fazíamos aqui no Estado, em relação à adoção, nós tínhamos o cadastro dos pretendentes à adoção e das crianças e adolescentes em condições de serem adotados. Porque, óbvio, né, às vezes você tinha numa determinada comarca crianças em condições de serem adotadas e não tinha pretendentes à adoção. Indo na cidade ao lado, você tinha o contrário. Então, a criação de um cadastro, né, que também foi acolhida a proposta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outras regras mais específicas, essa que eu acabei de fazer referência de que a falta ou carência de recursos materiais não pode por si só justificar a destituição do poder familiar. Essa regra também veio aqui do Paraná, tem vários artigos, né, então o Paraná teve uma contribuição muito importante na formulação com ainda alguns problemas, né? Porque, num primeiro momento, por absoluto equívoco, né, os juízes diziam que o Estatuto era uma lei de promotores, né? A lei dos promotores, para os promotores, né, enfim, exercitar ali o protagonismo. Né? Não tinha, obviamente, não era verdade, né? E daí enfim, a participação de magistrados nesse contexto, eu cito assim o desembargador Antônio Fernando da Moral e Silva como exemplo, foi muito importante, né? Porque era alguém do Poder Judiciário que estava ali também, né? O Ministério Público, eu não tenho paranaense, o brasileiro, para ser justo, né? Sem dúvida alguma, reconheceu o diploma, né, do Estatuto como
um compromisso institucional para a alteração da realidade experimentada pelas nossas crianças e adolescentes. Aqui no Paraná, também por justiça, é bom fazer o registro que nós instituímos, né, a Associação Paranaense de Juízes e Promotores de Justiça da Infância, que foi também muito significativo, porque nós fazíamos reuniões regionais da associação, e, ao fazer essas reuniões, a gente estimulava os promotores, os juízes e tal. Então, aqui, o Paraná teve o primeiro Conselho Tutelar do Brasil, foi aqui do Paraná, foi de Maringá, foi o primeiro estado a ter 100% dos conselhos tutelares, né? Enfim, teve um avanço aqui muito grande, sem dúvida alguma, em razão da intervenção do Ministério do Poder Judiciário e do Ministério Público, e sempre a partir da regra constitucional de que deve haver prioridade absoluta, sempre a partir da regra constitucional de que deve haver prioridade absoluta para a área da infância. E que prioridade absoluta, o que é mais importante, significa preferência na formulação e na execução de políticas públicas. Então, se nós estamos exigindo dos outros órgãos, né, principalmente do Estado, o cumprimento do comando da prioridade, é claro que internamente a gente deveria... Eu me lembro que houve um momento muito rico, né? Foi instaurado um inquérito civil que verificou a existência dos conselhos em todos os municípios, né? Tudo isso, até o Silvio Kuhlmann, que ficou encarregado da presidência desse inquérito civil, mas isso tudo, né, auxiliou que o Paraná implementasse, né, as estruturas, né, mais importantes que o Estatuto definiu. Os centros de apoio da infância, assim como os demais, né, eram referências, né, não só para o Ministério Público, mas para a sociedade toda, né? Sempre com conexões, né, com a sociedade civil, com os órgãos os órgãos do Estado, mas principalmente na formulação de peças, a gente, na época, fez modelos, né, para a lei municipal que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, regras em relação ao Conselho Tutelar, o funcionamento do Conselho Tutelar. Então, a gente sempre muita produção, fazendo o registro, né, da importância não só dos coordenadores, né, mas dos demais colegas que atuaram no centro de apoio. Eu cito, por exemplo, a Valéria, a procuradora de justiça, né, Valéria Teixeira de Menosa, do Murilo Giacomo, né? O Murilo brincava que ele, se falava qualquer assunto, eu já escrevi um artigo sobre isso, né? Enfim, tem vários colegas que atuaram, o Adolfo Vaz da Silva Júnior, que atuaram nos centros de apoio e que colaboraram nesse sentido de encaminhar material, de ser o apoio mesmo para a implementação das regras do Estatuto e tal. E eu acho que, principalmente, o Centro de Apoio, penso, também tem essa finalidade de estimular os colegas, de criar não só um sentimento de responsabilidade profissional, mas política, social, ética, de que a sociedade está esperando, né, que o Ministério Público tenha uma intervenção positiva, né, nessas matérias, então, principalmente na área da infância e da juventude. A mensagem que eu gostaria de passar é no sentido de que respeitem o princípio constitucional da prioridade absoluta para a área da infância e da juventude. Lembrando que ele contempla não só a preferência na formulação e execução de políticas públicas, mas contempla também a destinação privilegiada de recursos para a área da infância e da juventude, né? Nós podemos, com o funcionamento adequado dos conselhos de direito, isso um acompanhamento, né, dos mais importantes a ser feito
pelo promotor de justiça. Aliás, tem uma recomendação da Corregedoria que o promotor tenha nos seus livros obrigatórios cópia das atas das reuniões dos conselhos dos direitos, né, para se verificar se aquelas necessidades, né, dos municípios que integram a comarca estão sendo deliberadas, né, com programas e ações para atendimento pelo Conselho de Direito. Mas, para além disso, cumprir essa... Aliás, até aqui no Paraná, a área da infância sempre teve duas grandes bandeiras. O lugar de criança é na família. É o reconhecimento de que a família é a principal agência de socialização do ser humano, que a família é o espaço de afeto necessário para o desenvolvimento sadio da criança e do adolescente. A outra bandeira de que lugar de criança que lugar de criança é na escola, né, que o sistema educacional, como diz o próprio texto constitucional, é o espaço adequado para o desenvolvimento pessoal, de capacitação para o trabalho, e principalmente de preparo para o futuro exercício da cidadania. Mas aqui no Paraná nós passamos a dizer que o lugar de criança é também nos orçamentos públicos, né? E que de nada vale o melhor dos discursos a favor da infância e da juventude, e todos fazem esse discurso, de nada vale a melhor da política deliberada pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, se não houver a destinação dos recursos necessários para a implementação dessa mesma política. Então, o acompanhamento que o promotor de justiça deve fazer das leis orçamentárias, que o acompanhamento que os promotores de justiça devem fazer das leis orçamentárias, desde os planos plurianuais, a lei de diretriz orçamentária e o orçamento propriamente dito. Lembrando, por fim, que as decisões dos tribunais superiores, né, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, que é quem trata mais da matéria, é no sentido de que a política deliberada pelo Conselho dos Direitos vincula o administrador. O administrador é obrigado a canalizar os recursos necessários para a implementação dos programas e ações que forem definidos. Mais que isso, em razão ainda do princípio da prioridade absoluta, não pode o administrador implementar uma outra política não preferencial enquanto houver ainda a necessidade da implementação da política da infância e juventude. Se o Ministério Público cumprisse com o seu dever institucional de atuação em favor da infância e da juventude, nós poderíamos mudar a realidade dos nossos municípios, do Estado, mudar a realidade do país, né, fazendo com que esse comando da prioridade absoluta não permaneça como mera exortação moral, como uma declaração retórica, e que possa chegar à vida cotidiana de milhões de crianças e adolescentes que, infelizmente, ainda se encontram afastados da possibilidade do exercício dos direitos elementares da cidadania.